Venha conosco ter um pouco da experiência do Santuário do Caraça. Poucos sabem, mas o fundador do Caraça, conhecido como Irmão Lourenço de Nossa Senhora, pertencia a Portugal. Seu verdadeiro nome é Carlos Mendonça Tavora. Membro de uma família rica e grandiosa, ele tinha uma irmã, que encantara a Dom José I, o que levou a família a assassinar o rei devido ao desejo do monarca de ter a jovem como amante. Após o atentado ser falho, foram condenados por traição. Um dia antes de sua morte, Carlos fugiu para o Brasil, subordinando alguns marinheiros. No Brasil, ficou conhecido como Lourenço de Nossa Senhora e fundou o Caraça em 1774. Em meio às montanhas de Minas Gerais, cercado por Mata Atlântica e cerrado, existe um lugar onde fé, história e natureza caminham lado a lado: o Santuário do Caraça. Tudo começou em 1774, quando o irmão Lourenço, um eremita português, chegou a essa região em busca de paz e silêncio. Ali, ele construiu um pequeno espaço de oração, rodeado por cachoeiras, trilhas e muito verde. Era um lugar para contemplar, refletir e estar em contato com o sagrado. Com o tempo, aquele espaço simples foi crescendo. Em 1820, nasceu o Colégio do Caraça. Se tornaria um dos mais respeitados do Brasil. Foi lá que estudaram grandes nomes da nossa história, como os futuros presidentes Afonso Pena e Arthur Bernardes. Mas, talvez o símbolo mais marcante do santuário seja sua igreja, em estilo neogótico. Construída no século XIX, um detalhe que impressiona: ela foi erguida sem o uso de mão de obra escrava, o que era raríssimo naquela época. Uma igreja à frente do seu tempo, tanto no visual quanto nos seus valores. Em 1968, um incêndio atingiu parte do colégio. Foi um momento difícil. As atividades escolares chegaram ao fim. Porém, o espírito do Caraça seguiu vivo e se transformou. Hoje, o lugar é um centro de espiritualidade, cultura e preservação ambiental. Uma reserva natural protegida, onde visitantes podem caminhar por trilhas, observar animais como o lobo-guará e encontrar um tempo para si mesmos. O Santuário do Caraça é mais do que um ponto turístico. É um patrimônio vivo que guarda histórias, inspira fé e conecta o ser humano com o que há de mais essencial: a natureza, o silêncio e a própria alma. Em meio a tantas estradas e caminhos que cortam o Brasil, existe uma linha de trem que há mais de um século carrega não só cargas pesadas, mas também histórias, sonhos e muita vida. Estamos falando da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Com quase 1.000 quilômetros de extensão, ela liga o interior de Minas Gerais ao litoral do Espírito Santo, passando por cidades, vilarejos e paisagens de tirar o fôlego. Desde que foi inaugurada, em 1904, essa ferrovia tem sido essencial para o Brasil. Por aqui, passam todos os dias toneladas de minérios de ferro, aço, carvão, calcário e produtos do campo. Tudo isso vai para o Porto de Vitória, de onde segue para o resto do mundo. Mas o que torna essa estrada de ferro ainda mais especial é que, diferente da maioria no país, ela ainda transporta passageiros. E esse é um serviço muito importante. Muitas pessoas que moram em áreas afastadas usam o trem para ir ao médico, estudar, visitar parentes ou simplesmente seguir com a vida. Para quem não tem carro ou ônibus por perto, o trem é uma mão na roda. E muitas das vezes a única opção. Além disso, o trem é uma forma de transporte que polui menos e gasta menos combustível do que os caminhões e carros. Isso ajuda a cuidar do meio ambiente, enquanto movimenta a economia e conecta pessoas. A Estrada de Ferro Vitória-Minas é um verdadeiro patrimônio brasileiro. Une passado e presente, cidade e campo, riqueza e necessidade.
É uma prova de que o transporte pode ser mais do que um caminho. Pode ser um elo entre as pessoas, a natureza e o futuro. Os primeiros passos na construção de ferrovias no Brasil foram dados no século XIX. Nas décadas seguintes, várias outras linhas foram construídas em diferentes regiões do país. Durante o século XX, as ferrovias do Brasil enfrentaram desafios significativos, incluindo a concorrência crescente do transporte rodoviário e a falta de investimentos em modernização e manutenção da infraestrutura ferroviária. A partir da década de 1950, com a expansão da rede rodoviária e a ascensão do transporte de cargas por caminhões, muitas linhas ferroviárias entraram em declínio e foram abandonadas. A principal função das ferrovias foi facilitar o transporte do café do interior para os portos, uma necessidade crítica para a expansão econômica do país no século XIX. As ferrovias permitiram o transporte de grandes volumes de matérias-primas para as fábricas, impulsionando a produção industrial e a competitividade no mercado. No entanto, nas últimas décadas, tem havido um interesse renovado nas ferrovias como uma alternativa sustentável e eficiente de transporte. O Brasil tem investido em projetos de modernização e expansão da infraestrutura ferroviária, incluindo a construção de novas linhas e a concessão de trechos existentes para a iniciativa privada. Além disso, o país tem visto um ressurgimento do transporte de cargas por ferrovia, especialmente para produtos agrícolas e minerais. Você já refletiu sobre qual meio de transporte é menos prejudicial ao ambiente? O ferroviário ou o rodoviário? No Brasil, as ferrovias ainda recebem pouco investimento e são pouco utilizadas. No entanto, estudos indicam que esse meio de transporte é menos poluente e mais seguro do que o rodoviário. Os trens utilizam menos combustível, transportam grandes volumes de cargas e passageiros de uma só vez, e por isso emitem menos gases poluentes durante seu funcionamento. Além disso, os índices de acidentes nas ferrovias são significantemente menores se comparado às rodovias. Por outro lado, a construção das ferrovias pode gerar impactos ambientais, como desmatamento e alteração de ecossistemas. Já o transporte rodoviário apresenta alto consumo de combustíveis fósseis, maior emissão de poluentes e elevado número de acidentes, que afetam tanto pessoas quanto a fauna local. Mesmo assim, destaca-se pelo baixo custo de implementação, pela agilidade nas entregas e pela versatilidade dos veículos, que atendem diferentes funções no dia a dia. Em resumo, ambos os sistemas possuem vantagens e desvantagens. Porém, do ponto de vista ambiental e de segurança, o transporte ferroviário se mostra uma alternativa mais sustentável e eficiente quando comparado ao rodoviário. O transporte ferroviário no Brasil tem papel crucial na economia. Embora sua presença na matriz de transporte seja menor que a das rodovias, com cerca de 30 mil quilômetros de trilhos, a malha ferroviária está concentrada principalmente na região Sudeste e Sul, sendo voltada ao transporte de cargas pesadas e de baixo valor agregado, como minério de ferro, grãos e combustíveis. Historicamente, as ferrovias foram essenciais na integração do território brasileiro. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, o país passou a priorizar o transporte rodoviário, o que levou ao declínio do setor ferroviário. Apesar disso, algumas linhas continuam estratégicas, como a Estrada de Ferro Carajás e a Vitória Minas, conectando áreas produtoras a portos importantes para exportação. Mesmo com limitações, o modal ferroviário oferece grandes vantagens: menor custo por tonelada transportada, mais eficiência energética e uma significativa redução na emissão dos poluentes. É, portanto, uma alternativa mais sustentável em relação às rodovias. Hoje, os desafios são claros: modernizar a infraestrutura, ampliar a malha e promover a integração com outros modais. Com investimentos adequados, o setor ferroviário pode ajudar a reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade do Brasil no comércio exterior e construir um sistema de transporte mais equilibrado e sustentável. No coração de Minas Gerais, entre montanhas e florestas, encontra-se o Santuário do Caraça, um dos mais preciosos patrimônios naturais e históricos do Brasil. Este santuário é muito mais do que um destino turístico.
Ele abriga uma biodiversidade única, resultado do encontro entre dois grandes biomas brasileiros, a Mata Atlântica e o Cerrado. A paisagem é marcada por uma flora exuberante, com mais de 1.400 espécies de plantas floríferas, entre elas orquídeas e bromélias que colorem os campos e matas. Mas não é só a flora que impressiona. O Santuário do Caraça também é refúgio para mais de 300 espécies de aves e mamíferos, como o emblemático lobo-guará, um dos principais símbolos da fauna brasileira e presença frequente nas noites silenciosas do local. Além de seu valor ambiental, o santuário guarda séculos de história. Antigo colégio e seminário, foi ponto de formação religiosa e intelectual desde o século XIX, reunindo fé, cultura e natureza em um só espaço. Para preservar toda essa riqueza, o santuário adota uma filosofia simples: menos tecnologia, mais conexão com o ambiente. O uso de internet é limitado e drones são proibidos. A ideia é convidar o visitante a se desconectar do mundo digital e vivenciar de forma plena a paz, o silêncio e a beleza do lugar. O Santuário do Caraça é assim um verdadeiro santuário da vida, onde te conecta com o que há de melhor, a natureza e a paz, te deixando livre de distrações que podem te impedir de vivenciar aquele momento. Ao longo dessa jornada, entre montanhas, trilhos e histórias, a gente percebe que o Brasil guarda riquezas que vão muito além do que os olhos podem ver. No Santuário do Caraça, aprendemos que o silêncio também fala. Ele nos convida a desacelerar, a olhar para dentro, a reconectar com o essencial, com a natureza, com a história, com a nossa própria espiritualidade. Lá, cada canto carrega memória, cada trilha um convite ao equilíbrio. Nas ferrovias, vimos que o progresso não precisa ser barulhento, que ele pode seguir em linha reta, firme, sustentável e justo. A estrada de ferro Vitória-Minas, por exemplo, é mais do que um caminho de ferro, é um elo entre vidas. Para muita gente, ela ainda é a única forma de ir e vir. E isso diz muito sobre inclusão, sobre acesso e sobre pertencimento. A história do transporte ferroviário no Brasil mostra altos e baixos, mas também mostra que, quando bem cuidado, ele é bastante eficiente, econômico e principalmente mais amigo do meio ambiente. Em tempos em que o planeta pede socorro, essa escolha faz toda a diferença. No fim das contas, tudo o que vimos aqui, o santuário, os trilhos, a mata, os lobos, os passageiros, nos leva a uma mesma pergunta: que futuro queremos construir? Talvez a resposta seja justamente neste equilíbrio entre passado e presente, entre natureza e tecnologia, entre o ir e o ficar. Que este documentário não termine aqui, que ele continue dentro de cada um de nós como um chamado para repensar nossos caminhos, valorizar nossas raízes e seguir em frente, com mais consciência, mais cuidado e mais conexão com o que realmente importa.